Muito boa noite àqueles que eu ainda não cumprimentei. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Meus irmãos, como continuidade ao tema do mês, estamos falando de missão, e hoje é o último domingo, é o domingo que fecha esse tema, mas não significa que no decorrer do ano nós não vamos mais falar de missão, até porque Cristo, na grande comissão, o texto que nós lemos em Mateus, ele diz: ide, né? Nós continuamos pregando, nós continuamos falando do evangelho de salvação, e isso faz parte dessa missão, amém? Meus amados, o site Missão Portas Abertas, não sei se algum de vocês acompanham, eu acompanho as notícias do site Missão Portas Abertas, e lá ele apresenta um ranking com uma lista dos países mais perseguidos, que mais perseguem cristãos no mundo. E o que está em primeiro lugar nesse ranking é a Coreia do Norte. Ela é um país com uma população de aproximadamente 26 milhões de pessoas, e dentre esses 26 milhões, cerca de 40 mil pessoas são cristãs, aquelas que eles conseguiram identificar. E ainda de acordo com essa agência, Missões Portas Abertas, eles dizem que se você for descoberto como cristão lá na Coreia do Norte, você estará assinando a sua sentença de morte. Você vai ser enviado para campos de trabalho forçado como prisioneiro, e eles falam que são prisioneiros políticos, né? Onde alguns são mortos e outros que sobrevivem enfrentam aí uma vida de trabalho muito duro. Esse mesmo destino aguarda os membros da família do prisioneiro, então não só o cristão que é aprisionado, mas a sua família sofre o mesmo destino. É impossível, lá naquele país é impossível que os cristãos vivam livres, isso não sou eu quem estou falando, são as notícias que eu obtive da própria agência, tá? É quase impossível para que os cristãos se reúnam ou se encontrem para cultuar a Deus. Aqueles que se arriscam a se encontrarem, aqueles que se arriscam a fazerem cultos ao Senhor, eles fazem com extremo sigilo, e ainda assim correm um risco enorme de serem pegos. Ainda de acordo com a agência, as mulheres, elas são as que mais sofrem, porque elas são mantidas nos campos de trabalho forçado, e elas são extremamente vulneráveis à violência sexual no interrogatório e na vida cotidiana da prisão. Esses atos são cometidos pelos guardas com a intenção deliberada, é intencional, de minar os ensinamentos cristãos sobre a pureza sexual. Eles violentam essas mulheres. Há uma estimativa que cerca de 80% de todos os desertores norte-coreanos são mulheres, e a maioria delas fogem para a China, só que lá elas acabam sujeitas ao tráfico humano. Algumas das que são capturadas e repatriadas de maneira forçada, elas voltam grávidas. E quando elas voltam para a Coreia do Norte, elas acabam sendo submetidas ao aborto. O argumento deles é de que a linhagem norte-coreana não pode ser contaminada. Todo esse sofrimento é pela causa de Cristo. Todo esse sofrimento é pela verdade. Todo esse sofrimento é por amor ao Evangelho. Meus amados, essa é uma das várias histórias verdadeiras que os cristãos sofrem. E isso nos faz refletir que pessoas, em meio a tantas barreiras, em meio a tantas dificuldades, ainda estão firmes na confissão da sua fé em Cristo Jesus. Muitas delas têm conhecido o Evangelho por meio do trabalho dos nossos missionários. Portanto, existem pessoas que o Senhor tem tocado em seus corações, tem levantado pessoas que são fundamentais para o crescimento do reino de Deus, até mesmo em países que perseguem cristãos, como o nosso irmão Gessé mesmo falou. Eles não pedem que a perseguição acabe, mas é que o Senhor os sustente em meio a tudo isso. E percebam, nós brasileiros, nós vivemos num país que existe a liberdade religiosa, está garantida lá na nossa Constituição, não tem, de certa forma, uma perseguição. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo em prol ao Evangelho?
O que cada um de nós está fazendo em prol ao Evangelho de Cristo? Vocês já pararam para pensar o que vocês têm feito? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes o Senhor pode nos tirar da nossa zona de conforto e nos trazer desafios para que o reino dele possa crescer? Já pararam para pensar nisso? Por isso, meus amados, nessa noite eu apresento para vocês a proposta da mensagem e os desafio a sair do seu conforto e servirem na missão. Saiam do seu conforto e sirvam na missão. Como eu falei, muitas vezes o Senhor nos tira do conforto e coisas acontecem para que o seu reino seja impulsionado. E o texto que nós vamos ler nessa noite fala exatamente do momento em que aconteceu isso. Eu convido vocês então a acompanhar a leitura lá em Atos dos Apóstolos. Abro então em Atos, nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, a partir do versículo 54, e vamos terminar a leitura no capítulo 8, no versículo 1. Atos 7, a partir do 54 até o 8, versículo 1. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Palavra do Senhor. Vamos orar? Ó Pai querido, nessa noite nós viemos pedir a sua graça sobre nós, que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor nos use como seu instrumento para trazer aquilo que os nossos corações necessitam, e para a sua glória e a sua honra, em nome de Jesus, amém, Senhor. Voltando um pouquinho, no capítulo 6, o livro de Atos nos apresenta um momento em que a igreja estava em expansão, e um problema ali havia surgido, um problema que depois trouxe um resultado muito bom. O problema era que as viúvas, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Quando a gente vai lá no comecinho de Atos, vem falando como que viviam os primeiros cristãos, e eles repartiam o pão de casa em casa, ou seja, tudo ali era dividido, e chegou esse momento que a igreja estava crescendo de uma maneira que as viúvas estavam sendo esquecidas nessa distribuição. Então os 12 apóstolos se reuniram, e perceberam que havia uma necessidade, e essa necessidade era o quê? Que elegessem homens para cuidar dessas questões, para que assim os apóstolos pudessem se dedicar à pregação da palavra de Deus. Então, problemas administrativos, questões administrativas necessitavam de pessoas específicas para cuidar disso, e as questões relacionadas à pregação da palavra seriam voltadas para os apóstolos. Então eles escolheram 7 homens, e a Bíblia fala que eram homens cheios do Espírito e sábios, e dentre esses homens estava Estevão. E ao serem apresentados aos apóstolos, eles ordenaram para o ofício de diáconos. Algumas traduções, a Bíblia tem lá no título, né? Que ali se formaram os primeiros diáconos. Era um tempo de relativa paz para a igreja. Era um tempo em que a palavra de Deus estava crescendo, mas pelo fato de Estevão, como a própria palavra mostra, ser um homem cheio de graça e poder, um homem que fazia prodígios e sinais,
Os líderes religiosos, os líderes das sinagogas, tomados pelo pecado, pela mentira, pelo espírito de apostasia, eles não resistiram à sabedoria do Espírito. Dessa forma, Estevão foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio, provavelmente vocês saibam, mas eu vou explicar de novo. O Sinédrio era um lugar de julgamento. Para nós aqui em Salto, se fôssemos considerar que Jerusalém era Salto, o nosso Sinédrio seria o Fórum, tá? E também o Sinédrio foi o mesmo lugar que Jesus teve aquele injusto julgamento, aquele julgamento que foi feito durante a noite. E muito semelhante ao que aconteceu com Cristo, arrumaram testemunhas falsas para falar que Estevão estava blasfemando contra Deus e contra Moisés. Estava blasfemando contra Deus e contra a lei que Deus deixou para Moisés. E isso fazia com que muitas pessoas fossem provocadas, e essas pessoas se iravam, ficavam com raiva de Estevão, queriam justiça. Essas mesmas testemunhas, elas pegaram aquilo que Cristo disse sobre destruir o templo de Jerusalém, que na verdade, naquele contexto, Cristo estava falando dele próprio, e usaram dessa fala fora de contexto, para simular que os cristãos estavam querendo destruir um lugar que era santo para os judeus. As testemunhas, além de falsas, elas eram manipuladoras. No capítulo 7, apresenta a defesa de Estevão. E então Estevão vem e traz a história da redenção. A história da redenção, ele vem explicando desde lá de Moisés até os profetas, revelando que todo o Antigo Testamento já ensinava sobre Jesus. E quando de repente aquela verdade ficou exposta, ficou clara para os seus acusadores, Estevão foi e concluiu dizendo que aquelas pessoas que perseguiram os profetas de Deus, que aquelas pessoas que mataram os que anunciaram a vinda de Jesus, inclusive aquelas pessoas que mataram o próprio Cristo, eram essas pessoas que estavam ali no Sinédrio o acusando. Então ele diz para eles: traidores e assassinos, não guardaram as leis de Deus, não reconheceram Jesus como o Messias. E devido ao mal que estava no coração daqueles homens, o mal causado pelo pecado, a corrupção que dominava aquelas pessoas, o resultado da defesa de Estevão não trouxe arrependimento para eles. Mas nós lemos no texto que Estevão foi condenado ao quê? Morte por apedrejamento. A resposta daqueles homens foi uma reação ao ouvirem a verdade, e lá no fundo, bem lá no fundo, escondidinho no coração deles, eles sabiam dessa verdade. Mas o espírito de apostasia estava sobre eles, quando eles se levantaram contra Deus e tomaram a decisão de matar um servo do Senhor. E apesar de serem felizes, é muito natural essa reação das trevas, quando elas são deparadas com a luz de Cristo. E muitas vezes, em nossas missões, nós vamos ser confrontados por essas reações. Talvez as pessoas não vão querer te matar, mas elas farão muitas coisas contra você, porque o espírito da apostasia está sobre elas, e elas não aguentam ouvir a verdade. Tudo isso acontece, meus irmãos, e entramos aqui no meu primeiro ponto, é que o mundo está contra o reino de Deus. Cristo veio, isso é uma realidade. Cristo veio e com ele foi inaugurado o reino de Deus. Mas ainda não chegou o reino de Deus em sua plenitude. Mas quando Cristo fez prodígios, quando Cristo expulsava demônios, quando Cristo curava as pessoas, quando Cristo ressuscitava os mortos, e além de, e por meio do Espírito Santo, Ele concedeu esses dons aos seus discípulos, e que até hoje, até hoje os cristãos recebem seus dons, são provas de que esse reino já está entre nós, nos fazem ter um pequeno sabor do que virá ao final de todos os tempos. E apesar do reino de Deus já estar entre nós, ainda não em sua plenitude, porque ainda estamos vivendo em um mundo dominado pelo pecado.
Então, nesse meio tempo, entre a primeira vinda de Jesus Cristo até a volta dele, nós ainda iremos enfrentar muitas, mas muitas batalhas. Forças se levantarão contra aqueles que estão em missão ao reino de Deus. Não vai ser fácil, mas tenha um bom ânimo. Quando Estevão faz, não a defesa dele, mas a defesa em favor do reino de Deus, a defesa de Cristo, aponta para aqueles homens, todas as coisas que Deus veio fazendo por eles, aponta para aqueles homens mostrando a esperança futura de que o Messias viria, mas naquele momento já era uma realidade, pois Cristo veio. E ao mostrar tudo isso, a bondade de Deus na vida deles, mostrar que o Messias, o Salvador, já veio, eles agiram como seus antepassados. Eles se recusaram a ver os prodígios de Deus e mataram os profetas que anunciavam a vinda de Jesus, revelando a verdade, o chamando de assassinos. E essas foram as reações. Versículos 54 a 58. Ouvindo eles, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando-o para fora da cidade, o apedrejavam. Estevão estava mostrando quem eram eles de verdade, e até hoje há pessoas que têm vivido como aqueles homens. Eles se opõem à verdade, eles querem continuar vivendo uma vida de pecado, uma vida de perdição, eles negam a verdade de Cristo, eles ficam furiosos quando eles são confrontados. E aqui fala que eles rilharam os dentes, que é a mesma coisa que ranger os dentes. Eles ficavam ali, parecendo animais, querendo massacrar Estevão, querendo que Estevão morresse. E através de um injusto julgamento, os verdadeiros criminosos, que eram os que acusavam o servo do Senhor, levaram ele, alguém que estava em missão do favor de seu reino, levaram ele à sentença de morte. E esse homem, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, pediu misericórdia em favor de seus assassinos. Diz o versículo 60, então ajoelhando-se clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Esse primeiro ponto, meus amados, eu trago a primeira aplicação para as nossas vidas. Nós, como cristãos, nós estamos em missão por esse mundo, e a missão no contexto bíblico tem o significado de diaconia, ou seja, um serviço, um ministério, um trabalho realizado por uma pessoa ou por um grupo que beneficia outra pessoa ou outro grupo. Nós somos diáconos, nós estamos em missão, nós estamos a serviço do reino de Deus. E quando se fala serviço, como o missionário disse aqui de manhã, não é aquele registrado por meio da CLT, não tem o seu registro na carteira de trabalho, não tem férias, 13º, fundo de garantia, nada disso. Servo é servir, é ser escravo do Senhor, mas nós temos o melhor Senhor de todos. E para nós, meus amados, essa é a nossa disposição. Nós estamos à disposição a serviço do reino de Deus. Nós devemos estar prontos para atender ao chamado feito por Ele. Nós devemos ser instrumentos para que o Evangelho seja levado para todas as pessoas. Mas servir ao reino de Deus, nesse mundo corrompido, nesse mundo cheio de pecado, não é coisa simples, não. Assim como Estevão enfrentou seus opositores, nós também vamos enfrentar os nossos opositores. Levantarão pessoas querendo o nosso mal, levantarão pessoas que muitas vezes vão nos atacar, mas nada poderá parar o avanço do reino de Deus. Desde o Éden, Satanás ele tem tentado parar o crescimento do reino de Deus, e assim como ele falhou todas as vezes, ele vai continuar falhando, porque ele já está derrotado. Ao exemplo da Coreia, meus amados, há muitos cristãos sendo perseguidos pelo mundo,
Mas ainda assim o reino de Deus continua crescendo, ele não para. Aqui no Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição, mas nós temos uma perseguição ideológica. Como, por exemplo, tenta falar para a pessoa que, de acordo com a Bíblia, nem que seja nas suas redes sociais, que de acordo com a Bíblia, o homossexualismo, o aborto, o feminismo, tudo isso é pecado que contraria a lei de Deus. O que eles vão fazer? Vão te chamar de intolerante religioso, vão falar que você vai sofrer um processo. Inclusive você pode responder. Eu nem sei se estão gravando o que eu estou falando aqui, mas se isso estiver na internet, podem usar isso contra mim e eu responder um processo também. Mas ainda assim, meus amados, o reino de Deus vai continuar crescendo. Há poucos dias nós vimos outro exemplo nas Olimpíadas. A regra era que não houvesse manifestação religiosa e nem política. Mas nós vimos muitos cristãos levando o evangelho por meio de seus gestos e por meio de suas ações. Nós vimos uma atleta, né, que em Libras ela disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós vimos a Federação da República de Fiji tendo como seu hino uma adaptação do hino 212 da harpa cristã. Aqueles irmãos que vieram das igrejas pentecostais conhecem muito bem, que os guerreiros se preparam para o grande dia. E contrariando todos, eles fizeram cultos e adoraram a Deus dentro da Vila Olímpica. Tentaram bastante, mas não conseguiram parar o avanço do reino de Deus. E assim como as trevas se frustrou naquele evento, ela vai continuar tentando se frustrar em todos os momentos. E é por isso que eu digo para vocês, não tenham medo, meus irmãos. Vamos receber críticas, barreiras vão surgir à nossa frente, pessoas vão nos atacar, e até mesmo, muitas vezes, o mal que vive em nossos corações vai nos desencorajar de seguirmos a nossa missão. Mas tenham bom ânimo, pois o Senhor está conosco, e o seu Espírito não nos fará desistir, seu Espírito nos auxiliará a seguir adiante. Confie no Senhor, que Ele não vai nos abandonar. O segundo ponto, eu trago um desafio para vocês, é que vocês sigam a missão para o reino de Deus, pois esse reino é real. Sigam em missão para o reino de Deus, pois esse reino é real. Aqueles homens estavam furiosos com Estevão, eles estavam rangendo seus dentes, eles estavam prontos para matar Estevão. E agora, imaginem vocês estão cercados por um bando de pessoas que querem matar vocês de qualquer jeito, e precisam encontrar uma rota de fuga. Talvez aquela porta ali está cheia de gente, ali fora, aqui atrás, não tem saída. Eu preciso encontrar um lugar seguro para eu me salvar. Estevão estava nessa situação, e ele encontrou uma rota de fuga. Ele olhou para o céu. Então naquele momento ele teve uma visão, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Ele encontrou a rota de fuga dele. Esses dois versículos remetem-se à visão do reino de Deus. O céu que Estevão contemplou não era a atmosfera que a gente vê, que um dia estava azulzinho, ontem estava poluído, depois veio aquela chuvarada, mas o que ele viu foi o Urânum, ou seja, ele viu a morada de Deus, ele viu a casa do Senhor. Enquanto naquele momento, homens pecadores, o pecado fazia aqueles homens rangerem os seus dentes para atacar o servo de Cristo, para matar, para trazer a morte, o servo do Senhor olhava para o seu mestre, o qual estava esperando em um lugar em que não havia ranger de dentes. O ranger de dentes estava entre os pecadores que queriam a morte, e o Senhor Deus o estava aguardando no lugar em que há a promessa, em que não há ranger de dentes. Há dois opostos entre o pecado e a salvação. Ele testemunhou sobre Cristo e testemunhou sobre a realidade do reino de Deus, e por conta do seu testemunho ele foi assassinado.
A palavra testemunho no original é marturia, a raiz que significa a palavra martírio para nós, ou seja, um mártir é alguém que morre pelo seu testemunho em Cristo. E Estevão foi considerado o primeiro mártir cristão. E antes do seu martírio, antes de sua morte, enquanto homens estavam furiosos, ele estava em paz. Ele sabia que estava pronto para ir para a sua morada original. Ele viu Jesus assentado em uma posição de domínio, mostrando que Cristo tem autoridade sobre todo o universo, e Ele atua como salvador dos eleitos, mas também atua como julgador dos ímpios. A sua visão mostrava que mesmo em situação de sofrimento, fazia parte do plano do Senhor, um plano mais soberano, que era trazer alívio para o seu servo. E depois nós perceberemos que esse plano do Senhor alcançaria muitas outras pessoas. Foi então que Estevão se ajoelhou. Ele se ajoelhou e gritou: não lhe imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. A palavra adormeceu também não significa que ele dormiu, tá, gente? Mas a sua raiz tem um significado de falecimento, de entrar mesmo em um estado de morte. O verbo usado significa exatamente o momento em que a pessoa está indo embora. Lucas, quando descreve isso, ele está mostrando o momento que Estevão está desfalecendo, fechando os seus olhos e indo ao encontro do Senhor. Algumas seitas confundem esse termo e acham que a pessoa estará num sono até a ressurreição, mas o próprio texto, lá nos versículos 55 e 56 que nós lemos, deixa bem claro que quando o cristão morre, ele não fica dormindo, mas ele vai viver num estado intermediário, lá nos céus, até o dia da ressurreição. Isso também nós podemos confirmar quando Jesus fala do rico e Lázaro. Também lá em Apocalipse, nós podemos ver quando João relata sua visão sobre os mártires que estão aguardando o juízo de Deus contra aqueles que os mataram, dentre outros textos da Bíblia. Ou seja, o céu, o reino de Deus é uma realidade. Ele está à espera dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que confiam em Cristo, que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Sendo uma realidade, esse reino nos inspira a seguir na nossa missão aqui na terra, para que um dia nós possamos desfrutar dos resultados dessa missão no reino celestial. E a segunda aplicação que eu trago para vocês essa noite é que, notem, Estevão, ele estava em paz, Cristo o estava confortando. Isso nos mostra que não importa quantas forças se levantem contra nós, não importa a dificuldade que nós vamos enfrentar nesse mundo, todos nós devemos continuar seguindo a nossa carreira, seguindo aquilo que Deus propôs para cada um de nós, compreender que tudo está no controle dEle, e Ele tem nos confortado, Ele tem nos consolado. A missão é um serviço que o Senhor dá a cada cristão. Cada cristão tem a sua própria missão, expressada pelo nosso dom. Não existe um cristão sem dom, não existe. Quando o Espírito de Deus vem até nós, em nós Ele concede um dom para uso em favor do seu reino. E também não existe um dom mais importante do que o outro, pois cada dom tem a sua finalidade, e nós como corpo, como membros de um corpo, cada membro tem a sua finalidade, e todos têm a sua importância. Estevão era diácono. Em momento nenhum a Bíblia diz que seu ministério era maior ou menor do que o ministério dos discípulos, ou vice-versa. Mais à frente foram eleitos presbíteros, e da mesma maneira, nunca houve uma menção de que eles eram superiores aos outros irmãos. O pastor, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja não são superiores a vocês. Todos nós, aos olhos do Senhor, e nessa missão, temos a nossa mesma importância. Quando Deus lhe dá um dom, esse dom deve ser usado, gente. Não guarda isso para vocês. Use esse dom a serviço do reino. E isso enxergamos não apenas dentro da igreja, mas em todas as áreas das nossas vidas. Você pode usar o seu dom e ser um missionário. Sabe aonde? Na sua profissão.
Quando você entende que aquilo que você está fazendo não é para causar um sofrimento para você. O trabalho não é árduo quando você percebe que você está fazendo aquilo para glorificar a Deus. O médico deve usar a sua profissão com amor a fim de cuidar dos seus doentes para a glória de Deus. O pedreiro deve fazer o seu serviço não para enrolar o cliente, mas para que ele tenha uma casa para se abrigar com dignidade. Isso é para a glória de Deus. O professor deve ensinar os seus alunos com amor e sabedoria para a glória de Deus. O político deve ser diferente da maioria, não aceitar suborno, não ser corrupto. Isso para a glória de Deus. Você pode usar o seu dom e enxergar que você tem uma missão dentro da sua casa. Sua missão é ser o melhor marido. Sua missão é ser a melhor esposa, sua missão é ser o melhor filho, dando bom testemunho, vivendo uma vida santa e de piedade. E ora, se em todas as áreas das nossas vidas eu posso fazer o meu melhor, por que dentro da igreja eu não posso dar o meu melhor? Se eu entendo que fora da igreja, tudo que eu vou fazer é para agradar a Deus, por que dentro da igreja tem que ser diferente? Porque quando eu vou fazer um serviço do reino de Deus, muitas vezes eu faço de maneira relaxada. Sua missão, meus amados, muitas vezes não é sair para terras distantes, sabia? Mas é orar pelos que necessitam, é limpar a igreja, é vir montar os bancos, é fazer a refeição para os dias de reunião, é dar aula na escola dominical, é preparar uma mensagem para as crianças nos cultos, é servir com algum dom musical, é ser um dizimista fiel. Ou seja, há tantos meios para você servir o reino de Deus, e a Bíblia deixa claro que a colheita é grande, tem muito espaço, mas os trabalhadores são poucos. Pode parecer difícil, e é difícil, se depender da gente, mas fique em paz. Tenham paz, porque Deus está conosco nessa missão. Nós não estamos sozinhos, Ele é o nosso ajudador. E aí nesse momento que eu entro no nosso terceiro ponto, e os desafio a saírem do seu conforto, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está entre nós. Nos capítulos anteriores de Atos, nós podemos ver que a igreja crescia, a igreja contava com a simpatia do povo, milagres vinham sendo realizados, houve levantamento de líderes para cuidar dos oprimidos, a graça de Deus estava sobre os crentes. Mas também a igreja enfrentou opositores, resultado da prisão dos apóstolos, embora tivessem sido soltos depois, para continuar a sua missão, mas eles chegaram a ser presos. Os nossos irmãos em Jerusalém, de certa maneira, estavam em uma zona de conforto, até que então ocorreu o apedrejamento e a morte de Estevão. Então no capítulo 8, ali no versículo 1, diz: naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Nós compreendemos que todas as coisas, até mesmo as coisas ruins, as coisas trágicas, estão sujeitas à soberania de Deus. Nada foge daquilo que o Senhor já decretou na eternidade. Todas as coisas, mesmo as ruins, resultam em um único ponto: a glória de Deus e o crescimento do seu reino. Os irmãos saíram de Jerusalém e foram para a Judeia e Samaria. A Judeia tinha uma distância de cerca de 40 quilômetros de Jerusalém. Samaria já era um pouquinho mais distante, tinha ali uma distância de cerca de 150 quilômetros. Para os dias de hoje, está tranquilo. Carro com ar-condicionado, ou até os ônibus com ar-condicionado, o avião e tudo mais. Mas pensa, há 2000 anos, a maioria das pessoas andavam a pé. Então nós podemos considerar que essas distâncias já não eram curtas, era uma viagenzinha bem cansativa de Jerusalém até Samaria, ou até a Judeia. Mas notem que o texto fala que não houve fuga dos cristãos, mas houve o quê? Uma dispersão. Ou seja, aquele grupo se afastou de Jerusalém, mas ele não se escondeu, pelo contrário, eles foram ser missionários para fora da cidade, eles saíram da zona de conforto. Vejam o que os textos seguintes falam, Atos 8:4, entre mentes os que foram dispersos iam por toda
parte pregando. Por toda parte pregando. Capítulo 11, versículos 19 a 20. Então os que foram dispersos por causa do quê? Da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. O Senhor usou uma situação trágica, uma situação triste, para alcançar um propósito ainda maior, fazendo com que os irmãos lá de Jerusalém saíssem da sua zona de conforto e enfrentassem novos caminhos para pregar o evangelho. E percebam que o Espírito de Deus, nosso Deus, é tão maravilhoso, que Ele age da maneira que Ele quer, e no tempo que Ele quer, e da forma que Ele quer. Porque até então a palavra só era dirigida para os judeus, foram pregar para os judeus, mas a palavra alcançou os gregos. Haviam pessoas que falavam grego ali, e estavam naquele momento em Antioquia. Eles ouviram de Jesus, eles se converteram a Cristo, e saíram de lá para anunciar o evangelho às pessoas de Chipre e de Cirene. Chipre já estava a uma distância de 300 quilômetros de Jerusalém. Então, a gente pode considerar que a gente já chegou, daqui de Salto, a gente chegou no sul de Minas. Já passou um pouquinho ali. Lambari, quem conhece aquela região ali, Pouso Alegre, já avançou um pouquinho mais. E Cirene já tinha uma distância de cerca de 1.600 quilômetros de Jerusalém. Então, eu já cheguei no estado da Bahia. Olha só como o evangelho foi se expandindo, graças ao próprio Deus que usou de pessoas para levar essa palavra, a sua palavra. Olha como o Espírito foi usando essas pessoas para impulsionar, para dispersar a missão e aumentar aqueles que iriam sendo salvos. A palavra que Jesus Cristo é o Messias, o único e suficiente Salvador daqueles que creem, passou a ser espalhada para todas as regiões. A missão daqueles irmãos estava apenas no seu início, mas faria parte de um marco histórico ao cristianismo. Lembra daquele homem citado, Saulo, que jogara as vestes de Estevão aos seus pés? Ele é o apóstolo Paulo, o mesmo que teve encontro com Jesus a caminho de Damasco, porque depois da morte de Estevão, ele pegou autorização para ir atrás dos cristãos, para serem presos, e até mesmo mortos. Mas no caminho de Damasco, Jesus veio até ele, o qual o reconheceu como seu Senhor. Naquele momento, Paulo ficou cego por 3 dias, onde nada comeu e nada bebeu. Na tragédia de Estevão, Deus impulsionou nossos irmãos para irem a outras regiões, e também já estava tratando o coração de alguém que seria um dos maiores missionários e que escreveu todas as cartas do Novo Testamento. A Bíblia nos fala que Barnabé foi até Tarso, onde encontrou Paulo e o levou para Antioquia, e lá eles ficaram reunidos e ensinando por 1 ano, ficaram 1 ano naquela igreja. E a palavra fala que eles alcançaram uma numerosa multidão. E Atos 11, 26 fala que ali eles foram chamados como cristãos. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E a aplicação para que eu trago nesse ponto, meus amados, já é aqui para a igreja de Salto, para cada um de vocês. Tudo está muito bom aqui na igreja, não está? A igreja cresce, a classe de catecúmenos está cheia, os departamentos estão organizados, temos 2 seminaristas, temos um conselho muito bom, um conselho que conversa, isso é uma bênção. A junta diaconal está bem organizada, mas isso não nos libera das nossas responsabilidades, não, tem muita coisa para fazer ainda. Nós precisamos entender que o evangelho deve ser levado para fora das paredes da igreja, e mesmo que nós enfrentemos opositores, não se deixe desanimar. A cidade de Salto tem mais de 134 mil pessoas, de acordo com o IBGE, em 2022, ainda tem muita gente para ouvir falar de Jesus.
Aproveitem que a igreja está organizada, que a igreja é sólida, é forte, e usem esse tempo de vocês para se aperfeiçoarem nos seus dons. Aproveita o pessoal da música, aproveita os presbíteros, aproveita os seminaristas, os diáconos, aprendam com cada um de nós. Aproveita a Dulce aí que dá aula de Libras, para que quando as outras congregações forem abertas, tenham pessoas para trabalhar. Em julho do ano passado, eu passei 20 dias lá em Recife, no Centro de Treinamento de Missões, o seminário em Recife. E o módulo de plantação de igreja, eles deixaram bem claro que para o trabalho iniciar em determinado local, precisa de um grupo principal. Esse grupo é munido de pessoas com algumas especializações. Alguém que saiba pregar, alguém que saiba administrar, alguém que saiba ensinar, alguém que saiba de música. Ou seja, para que o trabalho seja plantado e cresça com excelência, precisam de pessoas dispostas a isso. Claro que o Espírito de Deus, ele vai agir, mas isso não tira a nossa responsabilidade. Ele exige que cada um se responsabilize nessa caminhada. Portanto, meus irmãos, saiam do seu conforto, sigam firme na missão em favor do reino de Deus. Comece por aqui, saia daqui, vá para fora. E eu concluo e trago uma aplicação final nessa noite, dizendo que, olha, nós podemos notar que a missão dada a um cristão não é uma missão fácil, não é. Muitas vezes nós precisamos sair do nosso conforto para atender à vontade de Deus. E quando nós passamos a agir contra o mundo, esse mundo se torna o nosso pior inimigo. As forças das trevas irão se levantar para tentar nos impedir. As trevas levantarão para confrontar o reino de Deus, porque luz e trevas não caminham juntas. Mas mesmo essas forças estão no controle do Senhor, que as utiliza para o seu nome ser glorificado e para que o seu reino cresça mais e mais. Países como Coreia do Norte, países como a China, elas não são suficientes para parar o crescimento do Evangelho. Quanto mais perseguições, mais cristãos surgem. Isso na história do cristianismo, nós podemos ver uma realidade assim. Quando os romanos dizimavam os cristãos, eles diziam que os sangues dos cristãos eram como sementes. Quanto mais derramava na terra sangue cristão, mais cristão nascia. Se com a perseguição a igreja cresce, imagina o potencial que a igreja de Salto tem num país que é livre. Através do texto, vimos que após uma tragédia, nossos irmãos não desistiram de pregar o Evangelho. Pelo contrário, eles foram dispersos, eles se espalharam e a palavra de Deus alcançou povos que ainda não conheciam Jesus Cristo. Se eles que viveram lá naquela época de perseguição conseguiram ser missionários, e graças a Deus o trabalho deles, de tantos outros irmãos, e com o poder do Espírito Santo, esse evangelho cresceu e nos alcançou, que chegou até o Brasil. Isso nos anima a continuarmos vivendo essa missão. Estamos num país livre, mas nós estamos acomodados com a nossa situação, que muitas vezes nós sequer queremos vir à casa de Deus, quanto mais trabalhar para Ele. Não esperem, gente, não esperem uma tragédia para vocês acordarem. Aproveite esse momento de paz, usem de todos os meios para levar a palavra de Deus. Use o seu trabalho, sua sala de aula, suas redes sociais, a sua casa, a sua vizinhança, e se sentirem tocados para irem para outros países, digam sim, eu vou. Hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil tem agências para missões nacionais e missões internacionais. Eles dão treinamento, dão apoio financeiro, tanto a você quanto a sua família, pagam o seu aluguel, pagam um plano de saúde, pagam até a sua mudança. Ou seja, não tem desculpa. Se você se sentir chamado, vá. Mas para aqueles que não têm esse sentimento, para aqueles que não têm esse chamado, não se aflijam. Há outras missões para vocês. Orem pelos seus irmãos, orem pelos missionários, orem para que outros povos se convertam. Contribuem financeiramente. O dízimo é importante sim para o crescimento do reino de Deus. Pena que, devido a muito charlatão,
Tem gente com medo de falar sobre isso, mas é importante. A igreja precisa do sustento, os missionários precisam do sustento. Lembre-se que Cristo voltará. Cristo voltará quando todos os povos ouvirem falar dele. E da mesma maneira que você teve a oportunidade de conhecer Jesus, levem essa boa notícia de salvação para aqueles que não conhecem. Sejam missionários, estejam prontos para trabalhar para o reino de Deus. Se entreguem por completo a essa missão. Cristo não mediu esforços. Cristo não mediu esforços para se sacrificar por você. Em amor ele se entregou naquela cruz. Ele foi esmagado. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Vivam, se entreguem para a missão desse Cristo. Vivam por Ele. Saiam do seu conforto e sirvam na missão. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Passando para o encerramento, meus irmãos, nós faremos uma oração e logo mais um Amém Tríplice. Cadê as meninas? Pode ser? Aí. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, graças te damos pela mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado a Deus pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos dar ânimo para seguir na sua missão, ó Pai, seja fora do país, seja aqui em Salto, seja onde for, ó Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. E agora nos leve em paz para os nossos lares, cuide de cada um de nós, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos, amém.